Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Bruna, sou Head de Conteúdo aqui na EBDI. Nós estamos no encontro Share Services aqui no Mavisa Resort e eu estou com a Isis Abud, ela é co-CEO da Arquivei, participou do nosso encontro, acabou de fazer uma palestra. Seja muito bem-vinda, Isis. Obrigada, Bruna. Eu gosto demais desse evento, não é a primeira vez que eu venho aqui, não é a primeira vez que eu falo também aqui com o pessoal. Enfim, é um prazer, não só eu, mas a Arquivei participar, né, e ter contato com o que vocês trazem de conteúdo também, né? Isso é bem legal. Legal. Eu vi que tu falou na tua palestra que tu escutou alguns diálogos durante o nosso encontro que tu jamais imaginarias ter escutado 2 anos atrás. E o mote desse encontro é exatamente os caminhos da evolução do CSC. Eu queria entender, assim, o que tu quis dizer quando tu falou isso e o que tu tá achando dessa evolução. Não, incrível. Realmente eu tô chocada, mas por um ótimo motivo, assim. Acho que o último que eu participei faz uns 2 ou 3 anos, eu não lembro exatamente o ano que eu vim, mas os temas até tinham me chamado a atenção, né? Os temas eram muito sobre automação pura de CSC. Então era RPA, tudo que você consegue trocar headcount por uma automação. E que faz sentido, a gente precisa de automação. Só que na minha visão, e era uma coisa que eu trazia nos eventos anteriores, a automação em si, ela não é puramente uma inovação. Ela é uma forma mas você simplesmente trocar um processo de uma pessoa para uma máquina, não necessariamente você está inovando. Não necessariamente você vai ter um resultado, no máximo você vai ter um resultado aí de economia, mas que é muito aquém do que você pode atingir. E a gente sempre fala muito sobre o fim de algumas profissões que existem hoje. Então fala-se muito de fim de medicina, que eu acho incrível, mas tá? Falam-se. Contabilidade, e quando você pensa nos shared services, você olha para ele e você fala, tem um potencial de não existir mais para frente. Porque se tudo que é transacional e operacional está dentro desse departamento, desse grande setor dentro da empresa, a gente imagina que no futuro não tem esse operacional ali, que esteja automatizado. Tá, então quais são os próximos passos? Os próximos passos é o devolver insights estratégicos para o resto das áreas, né? Só que como que você faz isso? Você precisa aprender como fazer isso, né? Você tem todos esses dados. Você sabe fazer as perguntas certas para os dados? Você sabe manipular esses dados, né? Então, entender como eles funcionam, estruturar eles, fazer reportes em cima deles. Não é simples. E aqui, nesse evento, todo mundo estava falando sobre SQL, que é uma linguagem de como você faz perguntas para dados. E eu não esperava ouvir isso, eu realmente não esperava. Eu fiquei muito, muito, muito feliz. Falei, nossa, a evolução, independente se foi com a pandemia ou não, foi grande, foi visível, assim, que as pessoas estão preparadas e a gente está fazendo essa virada de chave do CCC virar estratégico. Está acontecendo. Legal. A gente observou isso, assim, quando eu fui criar o evento, eu percebi que a gente precisava mudar o nosso diálogo, porque as pessoas tinham mudado o que elas estavam falando e o que elas estavam vivendo, né? E tu falou também na tua palestra sobre as pessoas serem a chave, né? E eu achei muito legal esse insight, porque exatamente como tu falou, um tempo atrás era trocar pessoas por máquinas, e como a gente usa as pessoas da melhor maneira possível e como a máquina ajuda as pessoas a ter um melhor resultado, né? E aí eu queria também que tu só contextualizasse um pouquinho de como vocês também podem ajudar as pessoas a terem esses resultados. Eu vou usar exemplo disso bem com o Arquivei mesmo, porque eu acho que soma, né? A nossa missão é transformar a burocracia em oportunidade por meio de pessoas e tecnologia, né? Eu acho que a tecnologia, por si só, ela não chega lá sozinha. Então, essa questão, o medo da substituição ali da tecnologia por pessoa, eu acho que ele é um medo real para quem não está apto a aprender. Disciplinas novas, como lidar com dados, como abrir a cabeça para pensar estratégico. Para essas pessoas, sim, é um risco. Mas para as outras que estão aptas, não é um problema. Então, quando a gente pensa na solução que a Arquivei oferece para as empresas, a gente está falando, né, de entrar primeiro nesse processo, na primeira etapa burocrática que a gente tem hoje envolvendo nota fiscal. Então, tem um trabalho burocrático muito, muito imposto pago errado, ou não está
pagando, vai pagar com enfim, taxas e taxas depois do tempo do limite ali do tempo. Fora o tempo que é gasto, o número de pessoas que está envolvida nesse processo, e a gente vê pessoas maravilhosas trabalhando num processo manual de ficar digitando notas. Então, primeiro a gente entra para acelerar esse processo, então a gente monitora tudo que vem da Secretaria da Fazenda, prefeituras, traz de uma forma organizada, democratiza essa informação, né? Então, todos os setores da empresa conseguem ter acesso à nota por comentário, colocar tags, tipo etiquetas nessas notas, enfim, para depois ficar mais fácil o resto dos processos. Em paralelo, passa tudo isso para o ERP, então para realmente facilitar o processo interno da empresa. Mas isso sozinho ele não entrega tudo. Então, o que eu falei lá atrás, independente se é Arquiveio ou se é qualquer outra solução que vocês forem usar, tem a questão pessoa do parceiro também. Então, o que a gente faz questão dentro da empresa? E por que a gente colocou na nossa missão pessoas? Porque a gente foca em sucesso do cliente. Se eu não levar o sucesso para aquele cliente, eu não vou chegar nunca no meu. Então, não adianta eu fazer o que eu quero para gerar mais receita. Se eu não levar aquela empresa para aquele sucesso, não vou fazer mais nada. Então, a gente usa um atendimento e um relacionamento com pessoas muito humano. Mas muito humano mesmo, assim. Eu humano no ponto que eu comentei lá. De expor vulnerabilidade também. Isso a gente consegue, isso a gente não consegue. Vamos juntos, vamos construir isso juntos. Deixa eu aprender com você. Você sabe mais do que eu. Me fala como que é o seu processo para eu entender como eu levo tecnologia para você, como eu coloco as melhores pessoas. Enfim, então acho que isso fala muito sobre pessoas, sabe? As coisas não podem andar separadas. Então, a gente precisa dessa relação fornecedor e cliente, que é parceria no final. Sim, e aqui, quando a gente pensa nos caminhos da evolução, eu acho que tu traz essa chave que é muito importante e que talvez tenha sido com a pandemia, talvez tenha sido com a nossa evolução de pensamento dentro das organizações, o próprio desenvolvimento do mercado. Eu acho que a pandemia ela pode ter sido responsável por acelerar esse processo, mas eu acho que a gente estava caminhando para ele, né? Não, eu realmente acho que a pandemia só acelerou. Eu não acho que a pandemia mostrou novos caminhos. Tanto que acho que a maioria sabia para onde ir. Quando teve a pandemia, acho que todo mundo, pensar até no comecinho de reuniões remotas e tal, todo mundo sabia o que tinha que fazer. Eu acho que faltava um empurrão e infelizmente, né, não foi uma boa coisa, mas infelizmente esse foi o empurrão. Então todo mundo começou a caminhar e eu acho que tem uma coisa que é viciante, né? Quando você sai da sua zona de conforto, mas você saiu e você executou uma coisa que é diferente do que você fazia e você sentiu o primeiro resultado, isso vicia. Isso é ótimo. E eu acho que essa galera experienciou isso. E eu tô muito feliz de ver todo mundo evoluindo, os CSCs das grandes empresas bem mais estratégicos. Eu acho que a gente... É só o começo, tá? A gente vai ver coisas muito melhores daqui pra frente. A gente também está percebendo isso. Quero agradecer muito, Isis, a tua participação, tanto na palestra como na nossa entrevista. Agradecer o conteúdo que tu está nos trazendo. Dizer que eu não tinha visto ainda tu falar no evento da IBDI, né? Tu já é mais da casa do que eu, mas que eu fiquei muito encantada com a forma como tu expõe isso, esse trabalho de vocês. E não é à toa que vocês têm o sucesso que vocês têm. Então, muito obrigada por estarem aqui, né, fazerem parte do Share Services e proporcionar para as empresas que estão aqui também conhecer a solução de vocês. Maravilha, Bruna, obrigada. Obrigada por me ter aqui de novo. Obrigada por abrir as portas para que venha mais uma vez. E por aqui também, por esse papo. Enfim, é um prazer sempre falar. Então, sempre que precisar, estarei aqui. Obrigada pelas palavras. Perfeito. Até mais, pessoal. Logo a gente traz mais um convidado para falar um pouquinho sobre o Share Service.